Oferecimento Gorila. Muito boa noite. Está começando a Cultura Urbana aqui pela Just TV, seu programa de segunda-feira, sempre às 9 da noite, falando um pouco sobre dança, música, e hoje falando novamente sobre teatro musical. Eu recebo aqui os protagonistas do musical Tarzan das Selvas, Jorge Mesquita e Isabela Montanaro. Tudo bem, gente? Tudo ótimo, boa noite. Tudo bom? Tudo ótimo. Tudo ótimo, Vitor. Eu queria que vocês primeiro se apresentassem pra gente, aqui pro público, falando um pouco sobre vocês, sobre carreira, e aí a gente fala sobre o musical mesmo. Vamos lá, vou deixar a Jane falar primeiro. Meu nome é Isabela Montanaro, eu tenho 21 anos. Eu sempre fui apaixonada por teatro, por canto, dança. Minha irmã sempre foi ginasta, então quando eu era pequenininha, eu tinha 7 anos. Eu fui para os Estados Unidos com ela, que ela foi treinar ginástica olímpica. Fui fazer aula de canto, de dança que eles davam no colégio mesmo, eu me alfabetizei lá. Então, no colégio já surgiu essa paixão pelo teatro, pelo canto, que eles já impulsionam, né, a gente a correr atrás de tudo isso. Aí eu voltei pro Brasil, quando eu estava com uns 15, 16 anos, eu comecei a correr mais atrás de teatro musical, fazer aula de canto, dança, teatro. E agora tá sendo um prazer trabalhar nesse trabalho, é ótimo, né? Com o Tarzan, com o Vitor, com o Thiago, tá sendo maravilhoso. É isso aí. Isso aí. O Jorge? Bom, meu nome é Jorge, eu tenho 26 anos e o meu início com o teatro foi uma coisa assim bem interessante, porque eu tinha 11 anos e desde então eu me apaixonei, tive que parar por um tempo, depois voltei aos 17 anos e depois em São Paulo, aos 21, eu comecei a fazer um curso profissionalizante no Wolf. Tive a oportunidade de depois, lá na frente, conhecer o Thiago Jimenez também, que tá fazendo a direção musical do espetáculo. Ele que me iniciou na música, foi muito bacana porque eu tive essa oportunidade de rever de novo o Thiago num trabalho como esse, que é o Tarzan. Esse musical que promete tanto pra gente. Que legal. Mas você também já é dessa área assim de shows, entretenimento, música, teatro há muito tempo, né? Conta pra gente essa outra parte aí sua também. Sim, eu venho atuando com propagandas, fazendo peças. A gente fez uma peça que não entrou no circuito de teatro nacional, que é Eu Também Sou Hamlet. A gente fez com a direção da Yolanda Gentileza. E agora, fazendo musicais, está sendo para mim o primeiro, né? Fazer um infantil assim, está sendo o primeiro, está dando muito prazer, o processo está sendo muito interessante. A direção está sendo muito bacana, todo o grupo já teve uma harmonia, uma química muito boa, então isso pra gente é motivador sempre, né? E eu também trabalho com relações públicas da Banda Santa Maria, né? Então essa nossa carreira de ator acaba sempre abrindo o leque de uma certa forma. Acaba juntando, né? Eu também estudo publicidade e propaganda e a gente acaba sempre de um jeito ou de outro unindo, né? Uma coisa a outra, que tá ligado, não tem. Você vende o seu trabalho, a gente ator, a gente acaba vendendo a nossa imagem, né? Então acaba sempre atrelando teatro com a publicidade, com RP também. E no seu caso não é o primeiro trabalho com o Thiago Jimenez, né? Não, eu já fiz com ele uma Luz Cor de Luar, que a gente fez lá no Teatro Municipal de Mauá, a gente ficou lá em cartaz. Ele que criou todas as músicas, o texto era do Rafael de Castro. Então ele, no Tarzan também, ele que está criando todas as músicas, as letras, está sendo fantástico. E o Thiago, para mim, ele é uma pessoa que... Ele, para mim, eu considero o meu padrinho na musical. Ele que me impulsiona para os trabalhos, ele que é meu professor de canto e me ajuda muito. Ele é um profissional que eu tiro o chapéu, precisava falar em rede. Aí, agora já tá registrado, saco, né? já, entendeu? Então ela falou aí. Ele é diretor também. É verdade. O Thiago também fez a direção musical do Zorro, né? Que tá em cartaz lá no Chapéu Dourado também. E não para de trabalhar. Ele vai fazer agora um workshop também. Eu vou ver a data aqui exata do workshop que ele vai dar com o Gerson Esteves e com a Keila Fuki. Eles vão dar um workshop muito bacana. Inclusive no mesmo espaço que a gente está ensaiando o Tarzan, lá na rua 14 de julho, no espaço Atuação. Mas aí no segundo bloco eu falo exatamente as datas aí, se você quiser
se inscrever aí nesse workshop aí, porque é muito bom, né? Eu acho que é uma coisa que nunca a gente tem muito que aprender sempre. A gente nunca para de aprender, por mais que já tenha feito curso, já tenha feito peça, trabalhado profissionalmente, aprender um pouco a mais nunca é demais, né? Ainda mais com o Thiago. É verdade. Pro ator, tudo que é direcionado para a arte, tudo que o canto, a dança, tudo isso ajuda muito, sempre, né? Nunca é tempo perdido de maneira alguma. Então os workshops aí que estão rolando, né? É sempre bom. Quem tem a oportunidade de fazer, faça, porque eu já fiz e isso sempre somou para mim como ator. Sempre que a gente acha que já tá bom, falta mais um pouquinho, né? Sempre tem que estudar mais um pouquinho, dança mais um pouquinho, vai estudar, vai fazer teatro, vai cantar. Nunca é bom o suficiente, por melhor que nós estejamos, né? É isso aí. E pra vocês, assim, como é que foi o processo, assim, de busca do personagem, né? O Jorge faz o Tarzan, a Bel faz a Jane, e assim, a gente sabe que foi um processo, na verdade, assim, até para explicar um pouco, foi um processo bem rápido, assim, de seleção e de ensaios, né? A gente já estreia no próximo dia 12 de outubro, no Teatro Juca Chaves, mas aí depois no segundo bloco eu dou o serviço certinho. E eu falo a gente porque eu também estou produzindo esse espetáculo, né? Coincidentemente, olha... É o nosso diretor, né? Produtor, diretor artístico, tudo. E na verdade, esse espetáculo aconteceu com o que acontece também aqui em São Paulo e em outros lugares também, de fazer uma seleção convidada mesmo. Não foi uma seleção aberta, como era um espetáculo já com uma data de estreia e com, né, sendo muito sincero assim, você precisa realmente trabalhar com pessoas que você sabe que vai conseguir, que vai rolar e que você não pode ter aquele processo mais longo de criação. Então foi um processo meio instantâneo, assim, de criação. Como é que foi isso pra vocês? Você foi assistir filme do Tarzan ou não foi? Como é que é? Pra mim, quando você me ligou pra falar, né? Eu falei assim, poxa, que bacana, Tarzan, porque é um musical que o filme, o desenho, tudo é maravilhoso. Eu sempre gostei do Tarzan em especial. Só que a referência que me veio foi o desenho do Walt Disney. Só que como a gente está trabalhando com uma adaptação do livro, eu tentei mesclar um pouco também na lenda de Greystock, com o Christopher Lambert, que tem um corporal fantástico, porque uma das coisas que me pegou assim foi o corporal. Eu falei, não, eu preciso trazer esse corporal para que as crianças e para quem for assistir acredite nesse Tarzan, né? E então o processo para mim foi isso. E graças à internet, né? A gente teve esse acesso rápido de ver filmes, de ouvir musicais. Pelo menos para mim foi isso. Eu fui direto na internet e agora também assistindo filmes em casa, enfim. E claro, sempre estudando texto, colocando sempre essa questão de priorizar o corporal, que para mim está sendo assim essencial e está sendo uma experiência nova. Com certeza. E a gente tem que lembrar que a história realmente não é baseada no filme da Disney, é baseado no livro, então tem uns detalhezinhos que acabam mudando na história para quem for assistir não estranhar. E umas coisas bem legais, né? A gente estava falando isso também na entrevista da semana passada com o pessoal da Era Uma Vez, dessa questão de fábulas e da adaptação da Disney que acaba sendo um pouco mais romanceada, romântica, né? Com certeza, porque no livro acaba sendo tudo mais seco, a verdade crua, né? E a Disney tende a romantizar um pouco. Porque é o, né, pelo é o público bonito, é o que as também, pessoas né? gostam de ver, né? É o que encanta, na verdade. Pelo público aí, né? Mas é um trabalho bem bacana, a gente está com 8 atores, né? Com as coreografias também da Carla Vasquez, que faz também o espetáculo com a gente. Aí tem a Débora, tem o Gustavo, tem o Rafael, estou esquecendo de mais alguém. O Nelson, Que faz o professor, deixa eu lembrar para os personagens. Acho que... Thiago. E o Thiago, é isso. Com certeza. Aê, lembrou todo mundo. A gente né? vai se ajudando aqui. Completa. A gente vai se ajudando. Bom, eu queria também saber de vocês, assim, em relação às músicas que assim, por exemplo, vocês tiveram contato com a música tema e o dueto do casal, que fala aí sobre os mundos, assim. Para vocês, assim, falando mais assim do personagem, qual que é a busca dele? O que é a busca da Jane e o que é a busca do Tarzan?
Eu acho que a Jane é uma estudiosa, ela vai pra selva para estudar os macacos e acaba conhecendo o Tarzan, que é humano, mas ele sempre viveu com os macacos, foi criado por eles. E, na verdade, ela acabou conhecendo ele por acaso, e ele é totalmente diferente, não fala do jeito que eles falam, com a mesma desenvoltura, não tem a cultura que se tem em Londres, que é onde ela realmente mora. Então, a hora que eles se encontram, acaba sendo um choque. Mas como todos dizem, né, os opostos se atraem. Né? E ela é uma coisa muito mais desenvolta, né? Ela vem de Londres, ela é estudada, e ele tem outra cultura que ela também não conhece, que para ela também é uma coisa diferente. E eles se encantam exatamente pelo oposto. É verdade. E assim, uma coisa que foi bacana, o Thiago, o Thiago Gimenez teve esse cuidado de compor a música, né? Que, por sinal, ficou linda, né? A gente cantou e no começo, assim, foi até emocionante, porque você ouve de primeira... Poxa, que música linda. E ele colocou, com toda a sensibilidade, essa coisa da inocência do Tarzan, né? Que é uma das coisas... delicadeza de cada... É uma coisa mais falada dele, porque ele não canta na selva, né? É uma coisa mais dura. Ele fala comendo, não é comendo, junto, né? Uma coisa que a Jane já fala com muito mais naturalidade, porque pra ela é normal, né? É verdade. E assim, ele colocou essa inocência, a própria letra entrega isso, né? De quando ele fala que realmente ele gostou, que é uma coisa que falta tanto pra gente hoje no nosso dia a dia, né? A gente falar aquilo que realmente a gente pensa. O Tarzan, ele traz esse lado humano, né? Apesar de ser um selvagem que foi criado por macacos, ele é muito mais humano do que muitas pessoas que às vezes a gente acaba vendo aí no nosso dia a dia. Então essa sensibilidade, ela foi colocada na música. E, claro, o romance de duas pessoas que se encontram e se apaixonam, né? O que é lindo, o amor. E é legal mostrar que ele não foi corrompido pela sociedade, entendeu? Ele tem aquela coisa inocente. A gente fala, quando a gente vai assistir uma peça, quando a gente tá como público, a gente quer sair mudado, quer ter alguma coisa de diferente. E eu acho que o que o Tarzan traz é isso, é a pureza, falar a verdade. A gente acaba escondendo um monte de coisa dentro da gente porque a sociedade acaba impondo. E na história é muito legal, acho que as pessoas podem sair mudadas, sabendo que podem falar o que tá dentro delas. Bonito, gente, que bonito. Eu tô assim, querendo Vem pra assistir. fora. Quase muito chorando aqui, gente. Eu vou ter que tomar uma água, a gente vai pra um rapidíssimo intervalo. Eu volto pra me recompor aqui depois dessas mensagens aqui. Fiquei anotando aqui pra colocar no meu Twitter daqui a pouco já. Bombar o Twitter. E a gente volta daqui a pouquinho com mais Jorge, com mais Bel, com mais cultura urbana. Segura aí. Promoção do Gorila. Blu-ray LG, com acesso ao YouTube e com várias ferramentas de interatividade, por apenas R$ 899 à vista ou em até 12 vezes de R$ 84,96 no cartão de crédito. Acesse agora www.gorila.com.br. Estamos de volta com Cultura Urbana aqui pela Justivista, programa de segunda-feira e falando um pouco aqui, só para sair um pouquinho do assunto, a gente não tem como não, né, citar aí a segunda indicação da atriz Lília Cabral ao Emmy. Ela foi indicada como melhor atriz pelo seu belíssimo papel em Viver a Vida. Ela já tinha sido indicada em 2007 pelo Páginas da Vida e, na minha opinião, a Lília Cabral é uma das melhores atrizes mesmo, assim, da nossa época atual aí de novelas e de teledramaturgia, merecidíssimo, e ela mesmo falou numa aspas aí que um bom trabalho é reconhecido e realmente o trabalho dela nessa novela e em outras situações também no Divã, tanto na peça quanto no filme também, foi muito bom. Parabéns aí, é a teledramaturgia brasileira, são os atores brasileiros conquistando o mundo, né? Não é? Esse é um exemplo que não para de estudar nunca, né? Exato. Não importa o tempo que já tem.
sem dúvida, é uma referência para qualquer ator, com certeza. Isso aí. E aí, assim, a gente está falando do Tarzan, a gente está falando da sinopse, do que é, que são 8 atores, que tem as coreografias da Carla Vasquez, a direção musical do Thiago Jimenez, enfim, a gente está falando tudo, mas a gente não está falando quando estreia, onde, enfim, essas informaçõezinhas. Então vamos lá, vamos falar aqui. Estreia no dia 12 agora, Dia das Crianças. 12 de outubro. Uma peça teatro. infantil. Juca Chaves. No Teatro Juca Chaves. Ó, eu vou colar aqui o endereço, que é na rua João Cachoeira, no Itaí, em São Paulo. Fica dentro do hipermercado Extra, né? Fica no segundo andar do próprio mercado mesmo. E você pode comprar pela internet, no ingresso.com. Se você entrar no teatrojucachaves.com.br, teatrojucachaves.com.br, você acha lá o link para ir para o ingresso.com e aí ele já vai direto na página do musical. Você consegue comprar pela internet. E a gente vai fazer uma promoção aqui também. Se você chegar na bilheteria, aí tem que ser na bilheteria mesmo, lá no Juca Chaves, lá dentro do mercado, e falar que você assistiu Cultura Urbana, você paga R$30 no ingresso. Que a inteira é R$50 e a meia é R$25. Mas se você falar que você assistiu Cultura Urbana, você paga R$30 no ingresso. Olha só. Arrasou. Promoção. Muito bom, né? É bom quando você, produz alguma coisa que você traz aqui, dá pra você fazer uma promoção ainda assim. Você faz a promoção que quiser. Eu contactei a produção aqui comigo, assim, falei, não, vou fazer uma promoção. Tico falou boteco e já... E se você está vendo esse programa no dia 11 de outubro, na segunda-feira, então é amanhã o espetáculo Tarzan das Selvas no Teatro Juca Chaves, no Itaí Bibim, na rua João Cachoeira, dentro do hipermercado Extra. Tá bom? Legal? Isso aí, compareço. Não percam. Vai ser bem legal, o cenário tá bem, super bem feito. Eu acho que é uma coisa interessante a gente falar dos Lembrar, cenários, né? Tá muito bem feito. Até porque a adaptação, né, a direção geral é do Paulo Dainoviscas. Por que ele vai ter um sobrenome tão difícil, né? Não podia ser Paulinho, normalzinho. Fala Paulinho, Paulinho, né, que é gente? mais fácil. Porque o Paulo tem aí uma vasta experiência com cenografia, né? Fez a cenografia do Castelo Rá-Tim-Bum na TV Cultura, adereços pro Gloob Gloob, em teatro, se eu começar a falar, Não dá nem pra contar, Mágico né? de Oz, Pinóquio, Não dá nem pra falar. Tá uma mesmo. coisa bem legal, a casa do Tarzan comprida, tem os macacos que são bem caracterizados, todos com roupa, com macacão, tem leão, que é super caracterizado, é super legal, vale a pena ver. Não, e até o Paulo tava conversando comigo sobre os troncos das árvores, que ele falou, pô, eu fiz uns troncos de 5 metros, não sei nem que vai caber no teatro. Eu falei, não, relaxa, a gente coloca na plateia, a gente dá um jeito. Ele falou que conseguiu adaptar uma casa da árvore. Quer dizer, poxa, eu vou... vai ficar uma casa da árvore, que é a casa do Tarzan que fica Acho que eu vou me alojar lá, eu sempre quis ter uma casa da árvore. Já mora dentro, fica lá. Parece que ela fica meio suspensa. Faz um assim. laboratório, fica uns dias lá dentro. Porque você sabe, né? Essa coisa de cenário, tudo, entra na última hora, né? Então a gente tem uma ideia, eu vi algumas coisas, algumas fotos, já fui ver também lá, mas a gente só vai ver pronto, né? Então a gente fica aqui discutindo o que vai ser, né? E fica na expectativa também, né? Porque a gente vai estar lá, é bem... Mas pelo que parece, tá bem legal. Pode falar. Uma expectativa pra todo mundo, realmente. E a gente fica com essa curiosidade de saber como vai ser. Mas é bacana que vai ser uma surpresa pra gente e pro público que vai assistir, né? Isso aí. Boa, surpresa boa. Surpresa boa. E agora falando em Tarzan mesmo, você assistiu o da Disney ou assistiu outras histórias? É uma história que te encanta de alguma forma? Com certeza. Eu sempre fui viciada em histórias da Disney, princesas, menina, né? Bela Adormecida, Tarzan também. A gente vê que tem algumas diferenças na história do livro e na história da Disney. A do livro é um pouco mais dura, um pouco mais pesada. Nessa montagem, acho que a gente está unindo um pouco de cada coisa, né? Pegando a história do livro, dando uma romantizadinha. Pra mim, não tá sendo tão difícil, porque tudo que eu já trabalhei hoje foi mais com infantil. Eu já fiz a Megera Domada, o Inspetor Geral, que era uma adaptação para crianças. Eu trabalhei no Hopi Hari, eu fazia todos os espetáculos infantis que tinham para lá. Então, você já tem você já olha para a criança, né? já tem uma linguagem correta. Então, eu procurei unir a Disney, mas não tão romanticado, se é que existe essa palavra.
tentei unir um pouco a Disney junto com a história, que é um pouco mais fria, as pessoas vão ver na hora, o Tarzan acaba fazendo umas coisas que a gente não pode contar agora. É surpresa, não Mas pode é super falar. legal, segue a linha Disney, mas tem algumas diferencinhas. Mas Eu a Jane também- não é tão bobinha assim, eu diria. Não. Eu acho ela muito parecida, na verdade, com a Bella. Não, Olha lá, ela já vai criar Não, mas- uma tese, entendeu? Não, ela mas vai é de começar o referência. livro aqui. Não é porque que eu vou fazer se a for Bella, ver mas- bem, na verdade, a família da Bella, o tataravó deve ter tido alguma coisa com alguém. Né? não, mas é a relação que ela tem com o pai, que o pai é meio doidinho. E Ah, ela entendi. acaba aceitando os defeitos dele, assim como ele aceita os dela. Ela luta por o que ela quer, ela não simplesmente aceita e fala, ai, que lindo, façam o que quiser. Ela luta, ela vai atrás do que ela quer. Eu acho que a Jane é um pouco assim, ela conhece o Tarzan, fica com ele porque ela quer, as pessoas que estão ao redor dela não aprovam. Ela é uma princesa mais decidida, né? Exatamente, ela é uma princesa com personalidade, né? É engraçado que todo mundo que vem aqui fica defendendo o próprio personagem. Eu nunca lógico. vi alguém aqui falar assim, não, aquele, nossa, ele é muito ruim mesmo, cara. Até o povo que veio e fala de vilão fala, não, mas eu adoro ele, eu entendo porque ele é assim e tal. E você, como que foi isso com o Tarzan? Bom, eu também, como eu falei, vi os desenhos, vi os filmes, peguei essa referência e sempre gostei de assistir os musicais da Disney, enfim, os filmes. E se tratando de Tarzan, eu gostei porque eu me identifiquei muito com o desenho, assim, eu achei bacana o desenho, como foi o Mowgli também, que é uma história que se assemelha pela questão selva, né? Que, aliás, o Paulo fez uma adaptação também do Mowgli. Também do né? Mowgli, Agora grande Paulinho. já tá emendando um no outro. E assim, o Tarzan da nossa história, esse Tarzan, eu vejo ele assim, com essa inocência, tem esse lado humano, mas ele não pode deixar... ele não perde essa sobrevivência, né? Esse instinto de sobrevivência que é a lei da selva. Então, ele acaba tendo que tomar certas atitudes até selvagens, mas isso também é uma surpresa. Já tá defendendo. A gente acaba tomando as dores do personagem, né? Tanto Não tempo é? fazendo que a gente começa... Mas ele é um cara bom, ele se Não, mas apaixona, ele demonstra o carinho e o cuidado e o zelo por aqueles que estão ao seu redor. Tanto a Kala, que é a sua mãe, a mãe macaca, quanto a Jane, que se torna o grande amor da vida dele. Agora, falando da Kala e falando dos outros personagens, é legal a gente falar uma coisa bacana de vocês comentarem, é que assim, vou até falar aqui, gente, que eles são as pessoas que mais ficam tranquilas, assim, na coxilha, na verdade, né, lá atrás. Porque eles vão lá, entram com o personagem deles, depois vai lá, senta, fica tranquilo, toma uma água, depois volta, né. É um espetáculo infantil, um espetáculo de 1 hora, com 10 minutos de intervalo, 2 atos. Mas aí, assim, a galera, os outros 6 atores, além deles, assim, se matam lá atrás porque Realmente. dobram ou triplicam personagens, né? Com certeza. Né? Então tem isso aí dos dois. Na verdade, a gente já fez essa conta, a gente tem 17 personagens no espetáculo com 8 atores. Todo mundo acaba dobrando. Tem gente que faz macaco, aí volta, se troca, faz caçador, aí volta, faz o pai. Então é uma coisa, eles triplicam o personagem. É um trabalho bem difícil, que merece ser valorizado, porque é bem esforçado. Eu assim, fiquei surpreso, porque como você viu, a gente teve um espaço curto, né? O processo vem acontecendo, mas num curto período. E realmente tiveram que criar 3, 4 personagens, um mesmo ator, e assim, com uma rapidez, uma agilidade Correndo, muito né? Vai, bacana. faz. Né? Mamãe Kala, que faz 3 personagens, entre Débora outros. Graça. Débora Graça. Faz a Esmeralda, faz a Kala e faz ainda o Caçador aí no meio do... Tá Faz um dos arrasando. caçadores, é verdade. Tá super bem, tá super bem. E as coreografias também da Carlinha Vasquez tá muito bacana. A Kala tá arrasando. A gente fez... Quando a gente fez a coreografia da abertura, poxa, eu nem imaginava, assim. Lindo, maravilhoso. É uma coisa que não é nem tão coreográfica, é mais o movimento da dança como interpretação, né? Uma coisa mais de efeito, para as crianças entenderem, não é tipo 7, 8, vai, perna na cabeça. Foi. É uma linguagem, é teatral, é uma dança teatral que ela criou, que a Carla Vasquez criou, exatamente para entrar nesse universo da criança, do macaco, como um macaco agiria, como ele cuida do filho. Aliás, falando das crianças, tem muita interação com a plateia aí, né? Pra quem gosta
essas interaçõezinhas aí. Inclusive, a criançada vai se divertir com a nossa música, assim, de abertura, porque uma música também criada pelo Thiago, que é hilária, assim, muito bacana mesmo. Tenho certeza que a criançada vai sair de lá cantando a música já. Gente, então vamos falar novamente, estreia no dia 12 de outubro, terça-feira, feriado, às 16 horas, no Teatro Juca Chaves, que fica na rua João Cachoeira, 899, dentro do hipermercado Extra, no Itaim, aqui em São Paulo. Né, gente? Com certeza, não percam. Por favor, compareçam, leve os amigos, levem Os inimigos, leve os vizinhos, familiares. Compareçam ao teatro. Isso aí, gente. E aí a gente vai, se você quiser comprar aqui pela internet, é só entrar então no teatrojucachaves.com.br e daí vai ter um link aí já, ingresso.com, você acha aí pra comprar. R$50 a inteira, 25 a meia, mas chegando na bilheteria, até mesmo no horário do espetáculo, pode chegar na bilheteria e falar que assistiu Cultura Urbana, você paga R$30 no convite. Isso aí, né? Muito obrigada. Gente, a gente já tá chegando no final do programa, assim, eu falei que assim, é uma coisa muito rápida. Passa muito rápido, a gente acha que não vai passar, mas passa. Não é? Gente? Falar tudo o que quer falar, né? Não Sobre é? todo o processo é tão demorado pra criar. Fica lá, mas o que eu vou falar, como que vai ser e tal, né? É verdade, dá um friozinho na barriga pra gente vir aqui falar do nosso personagem, da nossa história. Mas é que a gente vai fazendo tanta coisa, a gente vai entrando no personagem, e a gente nem percebe tantas coisas que a gente já fez, né? Pra estudar, pra correr atrás, pra transformar, né, o espetáculo em algo real, legal, para as pessoas assistirem. Eu vou ser um produtor malvado, eu não vou falar para eles cantarem, porque eu quero que vocês assistam no teatro a música, né? Vamos dar um suspense das nossas versões das músicas aí. Não vou deixar vocês cantarem, né? Porque eu consultei aqui a produção não liberou. Ainda não. E eu queria realmente agradecer todo o elenco, todas as pessoas envolvidas nesse projeto, que está sendo, até hoje no ensaio, foi comentado isso, que é muito bacana fazer um projeto com amigos e com pessoas que estão afim, que estão interessadas e estão realmente ali presente, né? Não só com o corpo presente, mas pensando e dando ideia. No momento do ensaio a gente cria várias coisas. Hoje a gente criou uma coisa engraçadíssima dos macacos lá indo pra frente. E isso é muito bem-vindo, né? Legal que dá pra propor, né? Criar em cima, não é pegar, faz aquilo, levanta a mão e olha pro lado. Por quê? Cria, Porque é assim, né? Eu acredito que a atmosfera do teatro, ela tem esse poder mágico mesmo das musas do teatro, nossas famosas musas que estejam sempre ao nosso lado, nos inspirando e nos dando essa força de atuar e levar uma mensagem real para quem nos vê e enfim, como a Isabela disse, o teatro tem que mexer com você de alguma forma. Então, esse é o trabalho do ator, esse é o nosso compromisso com o público. É legal a gente entrar nessa... Eu falo que tem o clima e a atmosfera, né? Que a gente acaba entrando na peça. Então, com o Tarzan, a gente acaba reparando mais na nossa vida normal. Sei lá, tô andando na rua, começo a reparar nas árvores, eu começo a viver mais o personagem. Ou seja, ela tá falando que ela é louca. Entendi. Atriz, né, gente? Louca. Né, gente? É louco, né? Não é normal. Quem falou pra você que artista é normal? Ninguém. De perto ninguém é, né? Artista nem de longe, nem de perto, nem nada. E só pra terminar, queria agradecer a presença dos dois aqui. Sucesso, vida longa ao Tarzan, que vai viajar, né? Depois aqui da estreia aqui em São Paulo, a gente faz aí Santos, provavelmente depois Nordeste, Paulínia, né? Tem várias coisas aí pra acontecer. E aí eu vou passando a agenda aqui no Cultura Urbana. Queria agradecer, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado a todos vocês que nos assistiram. Sem o Vitor, nada disso estava acontecendo. Obrigada pelo com convite. certeza. Imagina. Muito obrigado. E termino o programa aí falando sobre uma coisa, se você é uma pessoa empolgada numa segunda-feira aí, né, um povo que assim, o povo que, principalmente que trabalha com teatro, trabalha no final de semana, né, hoje é basicamente o domingo, né, de uma pessoa de teatro, ou às vezes o sábado, porque o cara também pode ter a folga amanhã, então hoje é meio que o sábado. Então, se esse é o seu caso, ou se também não é o seu caso e você é uma pessoa empolgada para sair na segunda-feira à noite, a gente vai ter um som hoje lá no Tonton Jazz, que na verdade, aniversário de um amigo meu, Miguel Rodrigues,
um grande diretor de cinema, de TV, fez aí um trabalho aí belíssimo Na Forma da Lei, um seriado que acabou de finalizar aí na Rede Globo, com o Márcio Garcia, Ana Paula Rossi, o Lano Piovani, ele fez a direção aí, foi muito bacana, e a gente está no projeto junto, e aí vai rolar um som hoje lá no Tom Tom Jazz, de comemoração ao aniversário dele, vai ter banda, um monte de coisa, para quem não sabe o endereço, é na Alameda Pamaris 55, acho que é Moema, né? Acho que é aqui Moema. Pamaris, né? Com esse nome, só pode ser Moema aqui pertinho. E aí aparece lá no aniversário de Miguel. Compareço. Grande Miguel. Aproveitar e desejar os parabéns, felicidades, tudo de bom, Miguel. E se você está assistindo esse programa, então, dia 11 de outubro, amanhã, então, estreia o Tarzan das Selvas no Teatro Juca Chaves. Entra no site aí, teatrojucachaves.com.br, entra no ingresso.com para comprar os convites e assistir o Tarzan amanhã, às 16 horas. E para vocês, muito obrigado. Obrigada. Valeu. Você. Obrigado você, E Vitor. para vocês, uma ótima semana. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.